frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos implementar conceitos relacionais do paradigma orientado a objeto em um projeto TypeScript mais Node.js, certo? Então a gente já está aqui com o nosso VS Code aberto, aqui na aba Explorer do VS Code a gente já está com o projeto PO-TypeScript aberto, né? A gente tem aqui a nossa estrutura de diretórios, né? Indicando que a gente tem aqui um projeto, né, TypeScript, né, com tsconfig JSON, um package npm, né, a partir do arquivo package JSON, ou seja, a gente está usando aqui o ambiente do Node.js, ok? Então a gente aqui na nossa pasta src, onde a gente está fazendo nossos códigos, a gente tem agora um arquivo index que representa a nosso entry point, né, ou seja, onde a gente faz os nossos testes dos códigos orientados ao objeto que a gente vem fazendo, e a classe pessoa, né, que representa uma pessoa aqui no nosso sistema, tá certo? A gente também já está com a extensão de diagramas configuradas, e o nosso diagrama, né, que a gente mostra agora é a classe pessoa na representação aqui visual da UML, né, onde a gente pode exibir os nossos atributos e métodos estáticos, atributos e métodos de instância, assim também como o comportamento especial, que é o construtor, tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai falar um pouco sobre o que são os conceitos relacionais que a gente vai começar a implementar aqui no nosso projeto didático, tá certo? Os conceitos relacionais, eles são responsáveis por possibilitar a criação de classes a partir ou com a ajuda de outras classes. Veja que nesse momento, olhando aqui o nosso diagrama, a gente só tem uma classe, a classe pessoa. Ela representa algumas informações de uma pessoa e alguns comportamentos que a gente quer manipular dentro do nosso sistema computacional, tá certo? Porém, é óbvio que só com uma classe e com poucos comportamentos e com poucas informações, a gente não vai, digamos assim, resolver problemas complexos de um domínio real, do mundo real. Tá certo? E é óbvio, né? Tipo, se fosse algo tão simples assim, a gente poderia até ter resolvido com um paradigma estrutural, né? Com alguns scripts mais simples do que criar uma classe só para manipular os dados de pessoa. Tá certo? Então, assim, com a complexidade do nosso domínio, do nosso problema crescendo e com novas funcionalidades e com novas necessidades para serem atendidas, nosso sistema vai ficando complexo e aí a gente vai fazer combinações de classe, né, ajudas de outras classes, e aí a gente vai fazer relações entre essas classes de formas diferentes para que a gente atenda essas necessidades. É óbvio, sempre seguindo as boas práticas, né? Por exemplo, né, a gente vai ter conceitos relacionais que vão ajudar a gente a obter o fundamento do reuso, da abstração, tá certo? Evitar a duplicação de código, beleza? Então, o primeiro elemento que a gente vai ver, o primeiro conceito relacional é a herança, tá certo? Mas existem também herança, associação e as interfaces a gente vai fazer. Interface é um tipo de associação, né? Mas a gente vai falar eles de forma separada, tá certo? E também a gente vai aprender alguns subconceitos inerentes a quando a gente está trabalhando com associação, ou seja, os tipos de associação, algumas características que o sistema começa a ter quando a gente está usando alguma associação, tá certo? Então, os conceitos relacionais que a gente vai estar vendo aqui são herança, associação e interface, tá certo? A próxima etapa é a gente falar um pouco sobre a implementação de novas classes para atender requisitos de um determinado domínio. Então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo nesse momento é pensando no contexto de um sistema mais complexo, tá certo? A gente começou a fazer nossa classe pessoa, que está aqui na tela. Agora imagine que a gente está dentro de uma instituição de ensino, né? Como a gente vem, né, tendo aulas dentro de uma instituição de ensino, imagine que a gente quer fazer um sistema que manipula informações de uma instituição de ensino e que resolvem problemas e automatizam problemas do mundo real, né? A partir da programação de software, tá certo? E imagine que a gente está fazendo um sistema para essa instituição de ensino, tá certo? E aí, devido ao crescimento do número de alunos, né, de matrículas, né, de expansão, né, dos campus,
né, a gente decidiu criar um software que faça esse tipo de gerenciamento, até para a gente deixar de fazer as coisas de forma manual e começar a ganhar produtividade com o uso de software, né? Lembrando que a gente está num curso em que ensina a desenvolver software para o mercado, né, usando as tecnologias que estão aí já difundidas, e aí nossa ideia é realmente, né, atender domínios e negócios já existentes ou problemas que surjam no mundo real que precisam ser resolvidos de forma computacional, tá certo? Então, inicialmente, né, com a expansão dessa instituição de ensino, a gente precisa gerenciar também as informações de aluno e de professor, tá certo? A gente já tem aqui a pessoa, e aí em aluno a gente vai precisar também gerenciar nome, sobrenome, idade, a naturalidade, os endereços do aluno, matrícula dele, né? O curso e a situação. Inicialmente a gente vai precisar dessas informações, tá certo? E aí a gente vai fazer o seguinte: como a gente precisa manipular essa informação e a gente está usando o paradigma orientado a objeto, a gente vai utilizar os conceitos estruturais que a gente já viu nos vídeos passados para abstrair e modelar essas informações que eu falei de aluno para dentro do nosso sistema. Então vamos lá, né? Eu vou aqui na nossa pasta SRC, vou dar um clique com o botão direito e criar um novo arquivo, tá certo? New File. Como é que vai ser o nome desse arquivo? Aluno.ts. Lembrando que a gente está criando os elementos em arquivos separados, também para manter uma organização no nosso código, tá certo? Veja que eu criei um aluno, né, o nome do arquivo com letra minúscula e sem estar no plural, mas dentro do arquivo a gente vai criar uma classe aluno, né, seguindo um pouco aí os padrões de uma pessoa. Então vamos lá, eu vou até copiar isso aqui, porque algumas informações de aluno, né, estão em pessoa, tá certo? Então a gente vai criar aqui uma classe aluno, certo? Com esses atributos, tá certo? Mas o que são os outros atributos que a gente tem? A gente falou de nome, de sobrenome, de idade, a gente falou de naturalidade, se é brasileiro ou não, né, do tipo boolean, de endereços, e a gente falou aqui também que o aluno vai ter que ter um curso. No caso aqui eu vou criar um atributo de instância curso do tipo string, e vou criar aqui também uma situação do aluno, tá certo? Que é a situação do aluno do tipo string, para a gente identificar a situação dele dentro da instituição de ensino, tá certo? O que é que eu vou fazer? Então, já tenho esses atributos, já estou aqui fazendo o processo de abstração, né? E agora eu vou definir um construtor, né, para estar criando esses elementos, beleza? Então, vou criar aqui, ó, constructor, tá certo? Vou passar aqui, vou abrir e fechar os parâmetros do construtor e abrir e fechar o corpo do construtor. Dentro dos parâmetros, ó, eu vou passar os parâmetros que eu quero receber. No caso, nome, sobrenome, idade, se é brasileiro, endereço, né, os cursos, a matrícula. Né? No caso aqui faltou a matrícula também, né? Então vou criar a matrícula aqui em cima, porque matrícula geralmente vai ser utilizado como um identificador único desse aluno dentro do sistema, né? Ou depois até dentro do banco de dados. A matrícula vai ser do tipo number, certo? E aqui eu vou passar, né, esses atributos para cá, tá certo? Veja, para o construtor, né? No caso, estou criando aqui parâmetros para o construtor, tá certo? Eu estou criando aqui, né, uma linha abaixo da outra, mas eu posso também, se minha tela for grande o suficiente, passar essas informações uma linha atrás da outra, né? Lembrando que dentro dos parênteses, ou seja, quando a gente está fazendo métodos, né? No caso aqui o construtor é um método, quando eu estou definindo os parâmetros e seus tipos, eu separo os parâmetros por vírgula, tá certo? Então aqui fecha a lista de parâmetros. Então eu tenho aqui nome, sobrenome, né? É claro, vou botar aqui também matrícula inicialmente aqui, só pra gente ver, né? Separado por ponto e vírgula. Então a gente tem matrícula, né? Vou minimizar aqui a aba Explorer para ficar melhor. Então a gente tem a matrícula, o nome, sobrenome, a idade, a naturalidade, né, do tipo boolean, os endereços, o curso e, é claro, a situação do tipo string. Então veja que eu tenho um parâmetro para cada atributo que eu quero preencher. E aqui dentro, né, abrindo e fechando aqui, né, dentro do método, eu vou criar, né,
receber esses parâmetros e associar e atribuir esses parâmetros ao atributo. Então vamos lá, por exemplo, dis.matrícula é um atributo de instância da classe, vai receber o, né, atributo matrícula, certo? Veja que quando eu for criando cada um deles, ele já vai até mudando as cores aqui, né? No VS Code, né? A nossa IDE VS Code, ela tem funcionalidades que facilitam isso. Então a gente tem que implementar. E é óbvio, cada um desses que eu for implementando, ele vai, né, extinguindo aqui esses erros que estão aparecendo, que são justamente erros de inicialização, né? Quando eu passo o mouse aqui, ó, ele mostra o seguinte, ó, propriedade sobrenome ainda não foi inicializada, né, ou associada no construtor. Veja que o de matrícula já sumiu, porque a gente já fez o de matrícula. Então vamos fazer todos os outros aqui, né? Vou fazer, ó, vou fazer um copia e cola aqui para ficar mais rápido. Mas, ó, fez o de nome, sobrenome, naturalidade, se é brasileiro ou não, endereços e o de situação aqui, ponto e vírgula, e o de situação, tá certo? Vou salvar aqui. Então veja que a minha classe aluno agora ela não está mostrando nenhum tipo de erro. Eu tenho os atributos de instância da classe aluno, né, e os seus tipos, e o construtor, que é um método especial que faz a construção desse tipo agora, certo? Então a gente tem agora um aluno, ok? E aí a gente aqui nesse aluno vai poder criar alguns métodos. Por exemplo, eu quero um método que recupere o endereço, então eu posso criar aqui um comportamento recuperar endereço, né? Lembrando que a gente segue alguns padrões na criação de métodos, né? Letra minúscula, né? Verbo no infinitivo, passando uma posição, né? Que retorna o string. Veja que esse mesmo método e alguns atributos já estão aqui em pessoa, né? E aí vocês já podem ir pensando no futuro, né? Porque a gente já está aqui fazendo uma certa duplicação de código e isso não é interessante, como a gente sabe. Mas a gente está fazendo um processo aqui didático, o processo de pensar, né? Através de um enunciado, como a gente falou, né? A gente está no sistema acadêmico, a gente quer novas informações, quer manipular aluno, e aí a gente indo pelo caminho de fazer a coisa mais simples e depois ir refatorando ao código, né? Buscando essa melhoria contínua e tentando atender aí todos os princípios e fundamentos da orientação a objeto. Então aqui eu tenho uma classe aluno, né? Que atende aquele meu enunciado com os atributos que eu pedi e com os comportamentos que eu acho interessante, tá certo? Então tenho aqui a classe aluno. Vamos fazer um teste com a classe aluno aqui. Vou vir aqui em index, tá certo? Né? Eu já tenho aqui em index, ó, a criação de Diego, de Maria, que são pessoas, né? E do Pedro, certo? Eu vou deixar aqui, ó, só a informação de Diego, né? Pra gente poder trabalhar com um console mais limpo possível, né? Já que essa classe aqui é de teste. Então vou fazer o seguinte, vou só imprimir o objeto Diego aqui na linha 5, deixar uma linha aqui só de separação e a quantidade de pessoas, que é uma coisa que a gente já fez nos vídeos passados para trabalhar com objetos, com atributos estáticos e métodos estáticos, tá certo? Então veja, tenho aqui um objeto Diego, vou criar aqui agora um const, é óbvio, né? Aqui na classe aluno, eu vou ter que fazer o seguinte, para eu poder utilizar essa classe aluno em outro arquivo, vou fazer o export, tá certo? E vou exportar a classe aluno, certo? Vou salvar aqui, voltar aqui no index, ó, e vou fazer o seguinte, eu quero, né, importar aqui, por exemplo, a classe aluno. Veja que o próprio VS Code já me preenche. Quando eu clicar aqui, ó, ele já preenche e já cria todo o formato e sintaxe correto de uma importação a partir do arquivo aluno.ts, tá certo? E agora eu posso usar, eu vou botar aqui const tipo aluno 01, né? No caso aqui é o nome de uma variável, de um objeto, então posso estar usando o nome que eu quiser. No caso aqui eu usei um nome, né? Vamos botar um nome também, vou botar aqui Felipe, dois pontos, é um aluno, certo? Criei aqui um objeto, né? Instanciei e agora vou instanciar, vou fazer um new aluno, tá certo? No caso aqui, aluno, eu tenho que passar agora os parâmetros, né? Na sequência que eu defini aqui no construtor, tá certo? Então vamos lá, eu tenho aqui, qual é o primeiro? É um número, né? Então eu tenho a matrícula, já foi, depois é o nome, então vou botar aqui, Felipe, depois o sobrenome, né? José, depois vou botar aqui idade, 34, botar aqui se é brasileiro, true,
botar aqui endereço, lembrando que o endereço, olha, é um array de string, então vou abrir e fechar um array, olha, e vou passar um endereço aqui dentro, um string simples, poderia ser também aspas duplas ou aspas simples aqui, por exemplo, UAF, depois, né, o curso, no caso aqui, olha, informática, e depois da vírgula aqui, a situação do aluno, que eu vou passar agora, no caso é um string, mas depois a gente vai refatorar e melhorar isso, vai passar aqui, é tipo, matriculado, certo? Salvo, então eu tenho aqui uma pessoa, instanciando o construtor de pessoa, e um aluno, tá certo? E aqui agora eu posso fazer isso, aí, console.log e imprimir o objeto Felipe, só para a gente verificar, certo? Salvar aqui, vamos executar para ver se não vai dar nenhum erro. E aí veja, a gente tem aqui a impressão no console da pessoa Diego e do aluno, do objeto aluno. Lembrando que a sintaxe de objeto no TypeScript e no JavaScript, né, é abre e fecha chaves, e aqui tem todas as informações de um objeto, tá certo? Então, o objeto Diego que eu criei aqui na linha 4 está sendo impresso aqui, e o objeto Felipe que eu criei na linha 5 está sendo impresso aqui. Veja que aluno e pessoa, né, que eu criei, eles têm informações iguais, né, mas aluno tem mais informação. E aqui na quantidade de pessoas ele só trouxe um. Por quê? Porque no construtor de aluno, né, se eu vim aqui no construtor de aluno, a gente não faz nenhuma incrementação, a gente não tem atributo estático da quantidade de pessoas, e nem o aluno ainda está relacionado com pessoa, que é uma coisa que a gente vai fazer no futuro. Então veja que nesse momento a gente tem um código simples, né, as classes elas não se relacionam, a gente pode vir até aqui no nosso diagrama para verificar justamente isso, né, essas classes elas vão estar de certa forma, né, separadas, olha. Vou diminuir aqui o zoom, eu vou botar uma do lado da outra para ficar melhor. Elas não têm ligação, né? Aluno e pessoa são classes definidas de forma isolada em arquivos separados, tá certo? Então a gente fez aqui o aluno, ok? Vamos dar continuidade aqui. Agora sim, no nosso sistema a gente também quer manipular professor, tá certo? Que tem também matrícula, nome, tá certo? Idade, mas também tem sexo. Tem o CPF, por exemplo, tem também os endereços e tem também salário, tá certo? E aí a gente vai fazer o quê? Já que a gente quer mapear professor, vou clicar aqui no botão direito na nossa classe SRC, no nosso diretório, e criar um novo arquivo chamado professor.ts, tá certo? E dentro desse arquivo, eu vou fazer basicamente o que eu fiz aqui com o aluno, copiar. Só que no caso eu quero uma classe chamada professor. E ele vai ter os mesmos atributos, matrícula, tem nome, tem sobrenome, tem idade, tem CPF, tá certo? Tem endereço, e aí, mas só que ele não tem curso, então tira aqui curso, por exemplo, e tira o situação. Depois de endereço eu vou botar aqui duas coisas que a gente quer que ele tenha também, que é no caso aqui, na verdade idade já tem aqui, eu vou botar aqui CPF, né? No caso, na verdade, primeiro sexo, do tipo string, ok? E aqui, CPF, do tipo string também, e o salário, do tipo number, certo? Vejam que esses três atributos, como eu criei agora, e tirei curso e situação, né, já que agora é professor, eu preciso também atribuir aqui no construtor. Então, no construtor eu vou tirar curso e situação e botar os que eu quero agora, que é tipo o sexo, o CPF e o salário. Então, vou botar aqui sexo do tipo string, vírgula, CPF do tipo string, vírgula, e o salário do tipo number. Então, botei aqui nos atributos, ou nos parâmetros do construtor, e vou, né, associar os atributos, tá certo? Usar os construtores. Então, vou diz.sexo recebe o parâmetro sexo, e assim sucessivamente com os outros, né, parâmetros que estão sendo recebidos. Aí você pode me perguntar, professor, todos os atributos têm que ser passados por parâmetro no construtor? Depende. Né? Vocês vão ver no futuro que a gente vai querer que nossa matrícula não seja informada pelo aluno.
nem pelo professor. Por quê? Porque quando a gente está num sistema real, né, criando um aluno ou professor, essa matrícula ela é gerada automaticamente. Então a gente pode trazer esse comportamento de gerar automaticamente essa matrícula para dentro da classe, né, de forma privada, como a gente vai ver no futuro, sem precisar que ela seja passada. Ou seja, porque quando a gente está passando por parâmetro, na hora que a gente está construindo, a gente está dizendo a matrícula, né, a menos que a gente esteja recebendo essa matrícula de uma outra funcionalidade que gere matrículas aleatórias. Mas se não, a gente vai botar esse comportamento de gerar essa matrícula dentro da própria classe, né? Nesse caso aqui a gente está recebendo, né, porque a gente está fazendo uma classe de forma simples, né? Mas nem todo atributo da classe vai ser recebido por parâmetro no construtor, tá certo? Isso depende de cada situação, certo? Eu já botei aqui CPF, já botei sexo e vou botar aqui agora salário, que é o último que falta ser criado para a gente poder. Também tem aqui um recuperar construtor, tá certo? Ou um recuperar endereço, né? O construtor e um recuperar endereço. E aqui a gente exporta, olha, o professor, certo? E aí a gente pode fazer também a mesma coisa aqui no index, que é testar essa classe. Veja que a classe não está com erro, né? Vou minimizar ela aqui, classe professor, atributos de instância, construtor e o método recuperar endereço. Vou vir aqui no index e fazer o seguinte, fazer o import do professor, tá certo? E aqui agora eu já posso também usar agora essa classe que eu criei, certo? Vou criar aqui um professor chamado Luiz, do tipo professor, e vou instanciar um objeto do tipo professor. Primeiro aqui a gente passa matrícula, e aí é a mesma coisa, nome Luiz, sobrenome Santos, idade 56, brasileiro não, endereço é um array, passar aqui Portugal, por exemplo. Aqui depois sexo é um string, né? Então vou passar aqui, por exemplo, masculino, vírgula, CPF é um string também, vou botar aqui 999.999, né? Ponto 999 traço 99 no formato de um CPF normal, e o salário dele aqui, que é um número de 1000, né? De salário, tá certo? Vou salvar aqui o professor e agora posso também console.log, lembrando que o index é apenas para a gente poder, né, verificar os nossos códigos orientados ao objeto que a gente está fazendo. Salvo o código, vamos executar para ver se não vai dar nenhum problema, né? E aí a gente tem agora aqui no console uma pessoa, que é a pessoa Diego, que a gente passou informação, o aluno Felipe e o professor Luiz, com informações, né, mapeadas e abstraídas do mundo real que a gente precisa manipular, certo? Então a gente fez aqui, né, essa implementação de novas classes, né, para atender esses requisitos. Vejam que o nosso sistema começou a ter requisitos mais complexos, e aí a gente tem que usar os conceitos estruturais que a gente já viu, e vamos agora, né, aprimorar esse código, fazer uma melhoria contínua, né, uma refatoração, aplicando conceitos, né, ou conceitos relacionais, né, da orientação a objeto, para melhorar esse código e evitar duplicação de código, esse tipo de situação, tá certo? Então vamos fazer o que agora? A gente vai aplicar, tá certo, os fundamentos do reuso e da abstração através da herança de classe. Então a gente vai usar o conceito relacional de herança para atingir o fundamento do reuso e da abstração. Por quê? A gente já está abstraindo o que é aluno e professor aqui, tá certo? Se eu vier aqui no nosso diagrama, deixa eu fazer aqui agora um refresh nesse diagrama, já que a gente tem 3 classes agora. Deixa eu fechar aqui, na verdade, abrir aqui a pasta CRC, show diagrama. A gente vai ver que a gente tem 3 classes, tá certo? E elas são muito parecidas porque elas estão com informações, né, repetidas, tá certo? E isso é um ponto que indica, né, que a gente tem aqui uma duplicação de código. E a gente sabe que um bom programador, ele busca, né, fazer refatoração, né, e manter o seu código o menos duplicado possível, né, porque duplicação tende a gerar,
falhas e dificultar a manutenção do código, né, o processo de manutenção do código, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, matrícula, nome, sobrenome, idade, tá certo? Sexo não está em aluno, mas aluno também tem sexo, tá certo? Então a gente tem elementos em algumas classes que poderiam estar em outras, como o CPF também poderia estar aqui em aluno, mas que não estão sendo reutilizados, eles estão aqui como caixas isoladas, né? Vejam que a gente não tem relação entre esses elementos, beleza? Então é por isso que a gente vai fazer o quê? Aplicar os fundamentos do reuso, né, e abstração, lembrando que os 4 fundamentos da orientação a objeto é tipo o reuso, né, através de herança e de associação, a abstração, o polimorfismo e o encapsulamento. E aí a gente vai aplicar o reuso e a abstração usando herança, que é um conceito relacional, tá certo? Que a gente vai ver agora. Então veja, na PO, quando a gente deseja usar um conceito de herança, é necessário fazer a classe herdar de outra classe, tá certo? Então, mais uma vez aqui abrindo o nosso diagrama, a gente não tem essa relação ainda, a gente não tem uma relação de herança entre as classes, elas são classes separadas e aluno, pessoa e professor, eles não têm relação um com o outro, tá certo? E quando é que a gente utiliza a herança? Né? Quando a gente sabe que um tipo, lembrando que cada classe dessa que a gente cria é um tipo que a gente está criando, que está representando o nosso negócio, né? No caso aqui uma instituição de ensino, então um aluno é um tipo que eu criei, né? É óbvio que a gente tem os tipos primitivos como boolean, string, number, mas a gente está criando tipos através do uso do conceito estrutural de classe para criar os nossos subtipos e nossos tipos abstratos que atendem ao negócio. Então eu tenho aqui, ó, aluno, professor e pessoa como tipos que eu já criei, porque eu já criei essas classes, tá certo? Esses tipos, eles são coesos porque eles têm dentro deles suas informações e seus comportamentos, ou seja, atributos e métodos. E aí a gente utiliza herança quando a gente percebe o seguinte, que uma coisa é do outro tipo, tá certo? Ou seja, uma coisa é a outra, tá certo? Uma pergunta que a gente pode fazer é tipo, aluno é uma pessoa? Sim, verdade, tá certo? Professor é uma pessoa? Sim, tá certo? Se a gente pode perguntar, professor é uma sala de aula? Não, essa relação não teria, digamos assim, né, professor e sala de aula, a viabilidade de se aplicar o conceito relacional da herança. Mas assim, se aluno é uma pessoa e professor é uma pessoa, eu posso sim, nesse caso aqui, aplicar esse conceito de herança, tá certo? Então, aluno e professor são pessoas, tá certo? E aí a gente, quando vê isso, a gente faz o quê? Identifica as informações e comportamentos duplicados para poder fazer a aplicação da herança corretamente e poder ter a melhor reuso e a melhor abstração, né, de código possível, tá certo? Então a gente vai aplicar reuso nas informações, que são os atributos, e nos comportamentos, que são os métodos, tá certo? Então aqui, quando a gente está trabalhando também com o conceito de herança, a gente também vem com o conceito de superclasse e subclasse, tá certo? Ou seja, a classe que vai estar, né, como sendo uma categoria acima e que vai ser herdada por outras, ela é uma superclasse. Então a superclasse que a gente identifica aqui é a pessoa, porque aluno é uma pessoa, professor é uma pessoa, né? E hierarquicamente falando, a gente vai ver no futuro que elas vão estar, né, desenhadas aqui nesse diagrama LML, uma embaixo da outra, e essas duas fazendo relação com pessoa, tá certo? A gente ainda não fez o código e não está refletido aqui no diagrama, mas a gente vai fazer isso agora, tá certo? E o primeiro passo é identificar a superclasse e as subclasses, como a gente já fez aqui, e definir, né, quais são os elementos que estão sendo duplicados, né, e que precisam ser reutilizados, né? Então vamos lá, brasileiro, o curso não, porque curso só tem aluno, mas o CPF poderia ser em aluno, então pode ir para a pessoa. Endereço está duplicado, idade, matrícula, nome, sobrenome, né? Situação é uma coisa específica de aluno. Sexo poderia também ser de aluno, então poderia estar em pessoa, né? E salário é uma coisa específica de professor. Então o que é que a gente identifica aqui? É que específico de professor só tem somente salário, e específico de aluno a parte de situação e curso. O resto são informações de que uma pessoa válida pode ter. E aí, então, são elementos, né, que podem ser reutilizados através da herança. Assim também como o comportamento de recuperar endereço. Recuperar endereço, eles estão nas 3 classes. Aluno, professor e na classe pessoa também, deixa eu abrir ela aqui, e na classe pessoa.
Então isso é uma duplicação de código que não é uma coisa interessante da gente estar mantendo no nosso código, tá certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui a classe pessoa para começar a fazer com que a classe pessoa seja de fato uma superclasse que tenha informações, no caso os atributos e comportamento, que são os métodos, que possam ser reutilizados através da herança em aluno e professor. Então eu abro aqui pessoa, e aí vou começar a fazer, antes de a gente começar a mexer, eu vou começar a fazer algumas refatorações aqui no código para criar comentários que facilitem a identificação das partes da classe, né, dentro do código. Então aqui, ó, inicialmente tem os atributos, tá certo? Esses aqui são atributos de instância, tá certo? Vou até botar aqui, atributos de instância. Ou seja, aqueles tipos de atributos que são do objeto, né? Que a gente vai acessar através do objeto quando a gente instanciar, tá certo? Aqui embaixo eu vou criar os atributos, né, estáticos, que são atributos da classe, que vão ser acessados através da classe, no caso aqui a classe pessoa, tá certo? Vou botar aqui, ó, o construtor. Veja que eu estou criando esses comentários só para a gente poder visualmente no código. Aqui é a seção dos atributos de instância, aqui é a seção dos atributos estáticos. E quando você tiver que mapear e fazer a abstração de novos atributos, poder criar nesses espaços, né, de forma mais organizada. Lembrando que quando esse código é transpilado por JavaScript, né, ou qualquer outra linguagem que compile o código para um bytecode, por exemplo, essa organização, né, essa separação, esses espaços, esses comentários não vão fazer diferença. Mas para quem está programando, né, no caso da manutenção do código e de entender o código, isso pode facilitar muito, tá certo? E como é um sistema aqui que está sendo utilizado de uma forma acadêmica, eu acho interessante a gente estar colocando aqui. E aqui, ó, a gente tem métodos, no caso é métodos de instância também. Esses métodos de instância aqui são o exibir nome completo e o recuperar endereço. E a gente tem aqui, ó, os métodos estáticos. No caso a gente só tem um, que é o método que recupera a quantidade de pessoas, tá certo? Isso a gente está na classe pessoa, tá certo? Então aqui, atributos de instância, atributos estáticos, construtor e os métodos de instância e os métodos estáticos, tá certo? Eu vou estar sempre minimizando aí os métodos para também poder fazer com que o nosso código apareça de forma mais inteira na tela, né? Tipo, a gente possa ver a classe toda e aí, se necessário mexer no construtor, a gente abre aqui, né? Pra gente, isso aqui são facilidades da IDE do VS Code, beleza? Então, feito isso aqui, eu vou trazer informações aqui, aí, né, que são reutilizáveis. Então vamos lá, vai ser matrícula, o sexo, o CPF, tá certo? O endereço já tem, e a gente vai trazer isso aqui para a pessoa. Então veja que pessoa só tem nome, sobrenome, idade, se é brasileiro e os endereços. E aí eu vou trazer para cá agora também, olha, matrícula, tá certo? Matrícula lá a gente criou como number, né? Vou botar aqui number. E vou fazer o seguinte, eu já vou começar a inicializar também aqui logo. Botar essa matrícula como 0, certo? Aí vem, depois de matrícula, o nome. Botar aqui, aspas duplas, inicializar. Sobrenome, aspas duplas, inicializar. Aí vou botar aqui, depois de sobrenome, vou botar aqui, sexo. Veja que eu estou escolhendo o lugar, mas poderia ser em outros espaços, tá certo? Sexo do tipo string, né? E inicializa aqui com um valor vazio, né? Uma string vazia, né? Estou associando um valor padrão para ele. A idade aqui com 0. Brasileiro aqui, como é um boolean, vou inicializar com false. Ou posso botar true, né? Porque, por exemplo, eu acho que nosso sistema, já que é um sistema de instituição de ensino que vai ser aplicada, digamos aqui nos domínios das nossas regiões, a gente vai começar com todos eles como brasileiro. O endereço aqui, vou inicializar com um array vazio, que é representado pela abre e fecha colchetes, tá certo? Então a gente tem aqui a matrícula, nome, sobrenome, a idade, se é brasileiro, endereço. O sexo, e faltou aqui também outra coisa que a gente quer reaproveitar,
o CPF, tá certo? Porque tanto aluno como professor tem sexo e tem CPF, tá certo? Vou inicializar aqui com vazio, salvo aqui, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que modificar o nosso construtor de pessoa para receber mais essas informações, ok? Então veja o que a gente vai fazer. Eu vou abrir aqui o construtor de pessoa e veja, eu só passo aqui por enquanto nome, sobrenome, idade, brasileiro, endereço. Vou fazer da mesma forma. Vou tentar seguir a sequência aqui, ó. Veja, antes de nome vai ter matrícula. Então vou botar aqui matrícula. Aí vem nome e sobrenome, tá certo? Depois de sobrenome, né, vem aqui o sexo. Ah, professor, precisa estar nessa ordem que está aqui definindo os atributos? Não, os atributos do parâmetro poderiam estar diferentes, né, em ordens diferentes desses atributos. Mas é interessante manter isso porque, como falei, isso aqui não vai ser, não vai influenciar no desempenho do código, mas vai influenciar para o desenvolvedor, né, e na organização do código, na manutenção, né, na facilidade de manutenção desse código, na facilidade de entender esse código. Então aqui a gente tem matrícula, nome, sobrenome, sexo. Depois de sexo, antes de idade, a gente vem CPF, que também é string. Lembrando que parâmetros são separados por vírgula, né? Aí vem idade, brasileiro e os endereços, certo? E aqui, é óbvio, a gente vai ter que incluir também, né? Então, vou incluir aqui aí. No caso, veja que a gente está passando aqui matrícula, mas quando a gente for trabalhar matrículas individuais, né, que as matrículas sejam criadas tanto para aluno como para professor, a gente vai fazer isso aqui de forma separada, tá certo? Então vou botar aqui inicialmente diz.matrícula, recebe a matrícula, mas depois a gente vai fazer alterações nesse código. Aí vem nome, sobrenome, depois de nome e sobrenome vem diz.sexo, tá certo? Recebendo o parâmetro sexo e diz.cpf recebendo o parâmetro CPF, ok? Salva aqui. Tenho a idade, brasileiro, os endereços, continuo com alguns códigos e vou incrementando. E isso é o que a gente chama de melhoria contínua, né? De refatoração, né? De implementar novas funcionalidades. A depender do que eu estou precisando, eu vou fazendo novas incrementações no meu código. Então tenho aqui o construtor, né? Que agora recebe o sexo, o CPF, o nome, o sobrenome, a idade, se é brasileiro e tem endereço, tá certo? Os métodos que a gente criou não precisam ser alterados, porque a gente não alterou nada, nenhum tipo que afete aqui. E aí a gente tem a classe pessoa já, né, com essas informações, beleza? E aí a gente faz o que agora, né? Com isso, a gente percebe que na classe aluno a gente ainda tem as repetições, aqui tem matrícula e aqui tem matrícula. Então, como é que eu faço para reutilizar esse código aqui, né, sem que eu precise repetir, né, duplicar código, usando o conceito de herança? Por quê? Porque aqui, quando a gente está olhando no nosso diagrama, a gente entende que professor e aluno são pessoas, tá certo? Então, vou fazer aqui um refresh nesse diagrama, só para ver se ele já aparece todos os atributos que eu criei novo, no caso, CPF, sexo e a matrícula, tá certo? E aí o que a gente vai fazer aqui? Como aluno e professor são subclasses, aluno e professor vão herdar, né, de pessoa. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai vir aqui em aluno e remover todos os atributos que a gente quer que herde de pessoa. Matrícula, nome, sobrenome, idade, brasileiro, endereço, tá certo? A única coisa que vai ficar, que é específico de aluno, que não tem a ver com pessoa, é o curso e a situação desse aluno no sistema, tá certo? Para deixar também as coisas mais organizadas, eu vou fazendo no mesmo padrão. Aqui é classe aluno, aqui são os atributos de instância da classe aluno, tá certo? Aí depois a gente não tem atributos estáticos na classe aluno, classe professor, aqui o construtor, né? Veja que a gente apagou da classe aluno todos os atributos que a gente tinha, né, que a gente vai querer herdar de professor. E aí começou a dar erro, né? Porque a gente não tem esses atributos, né? Matrícula, nome, sobrenome, eu apaguei, né? Mas a gente vai fazer o quê? Em vez de estar acessando o diz, porque o diz é uma autorreferência ao objeto do tipo aluno, a gente vai usar, né, a herança já, tá certo? A gente mantém o construtor do jeito que tá, beleza? Mas a gente vai fazer o que agora? O uso da herança a partir da aplicação, da implementação da palavra reservada extends, tá certo? Então, vou vir aqui em aluno e dizer o seguinte, aluno extends, ou seja, de extende, de herda, de
pessoa. Veja que pessoa já aparece aqui, ó. Eu vou importar então a classe pessoa no arquivo de aluno e usar ela aqui, tá certo? E aí quando eu faço isso, naturalmente todo o meu aluno, né, já tem acesso a alguns atributos como matrícula. Por exemplo, se eu chegar aqui aí, nesse método de fazer isso aqui, aí, diz ponto, né, eu já vou ver que eu tenho acesso aí, ao CPF, tá certo? Porque o diz agora é uma referência a aluno, só que aluno estende de pessoa. E pessoa tem CPF. Veja até que aqui no VS Code ele diz, CPF é um atributo, uma propriedade, uma informação que está definida em pessoa. Veja que se eu passar o mouse em curso aqui, né, deixa eu botar aqui, curso, ele vai dizer, propriedade que está definida no aluno. Então veja que aí eu estou fazendo herança mesmo, né? Ou seja, eu tenho atributos que vêm de uma superclasse e eu tenho atributos que são definidos na classe, na subclasse, porque só aquela subclasse vai ter, né? E a própria IDE facilita a gente saber de qual classe, né, daquela hierarquia de herança a gente está acessando, beleza? E aí tem um construtor que a gente vai passar todas as informações, só que o problema aqui é que a gente tem que chamar o construtor da pessoa, né? Então veja, matrícula, nome, sobrenome, idade, se é brasileiro, endereço, tudo isso, agora a gente tem que chamar o construtor de pessoa, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, fazer um super aqui, tá certo? Porque esse super é a palavra reservada que indica o construtor da classe, da superclasse. Então vamos lá, se aluno, que é a classe que a gente está agora, ela herda de pessoa, aluno é uma subclasse e pessoa é uma superclasse. Estou criando um construtor e nesse construtor de aluno eu estou chamando super, ou seja, eu estou acessando o construtor da minha superclasse, que é pessoa. E aí ele diz, a superclasse precisa de matrícula, aí a gente vai passar aqui, matrícula, que a gente recebe também no construtor de aluno. Depois de matrícula a gente passa o que? O nome, depois do nome o sobrenome, tá certo? Aí a gente passa o sexo, depois do sexo o CPF, depois do CPF a idade, depois da idade se é brasileiro e depois os endereços, tá certo? Isso porque são os parâmetros que estão vindo da classe, do construtor da classe aluno. Aí veja, a classe aluno da primeira vez que a gente fez, ele não tinha nem sexo nem CPF, então no construtor dele não tem, tá vendo? A gente tem matrícula que tá aqui, nome que tá aqui, sobrenome que tá aqui. Aí vem, depois de sobrenome, já vem idade. Aí aqui, para ficar também no padrão, né, na ordem, eu poderia botar aqui no final, tá certo? Só que para ficar na ordem eu vou botar sexo do tipo string e o CPF do tipo string também, tá certo? Vírgula. Então, acrescentei e agora o construtor da classe, que é uma subclasse aluno, ele chama, antes de fazer a passagem do curso e da situação, ele chama o construtor de pessoa. Então, é como se uma coisa estivesse chamando a outra, né? Fiz um new de aluno, aluno é uma herda de pessoa, no construtor eu chamo super, então as informações que eu estou passando no construtor de aluno, eu passo para a pessoa, no caso, veja que eu só passei as informações que a pessoa precisa. Porque aqui no construtor de aluno, a gente também tem curso e situação, porque são informações que também o aluno precisa. Mas no caso eu não passo no super, porque curso e situação não fazem parte de pessoa. Aí eu acesso através do diz, porque curso e situação são propriedades diretas de aluno. Já matrícula, nome e sobrenome são propriedades que foram definidas na classe pessoa e que estão sendo herdadas aqui agora, nesse momento. Beleza? Então a gente criou aqui o construtor, tá certo? E aí agora a gente já tem, outra coisa que a gente pode deletar, o recuperar endereço. Por quê? Porque se a gente vier aqui em pessoa, a pessoa ela já tem um método, um comportamento recuperar endereço. E agora na classe pessoa a gente também já define endereço. Então, se aluno estende pessoa, aluno agora tem acesso
ao endereço também. Vamos ver como isso está funcionando? Eu vou vir aqui no index, ó, e veja que a primeira coisa que deu erro foi aqui nesse constante de pessoa, né? Porque a gente alterou o construtor de pessoa para passar matrícula, né? Para passar CPF. Então ele está dando problema aqui. Então a gente teria que fazer alterações no construtor. Ó. Veja que o erro que dá é até isso. Ó. A gente espera 8 argumentos, ou seja, 8 parâmetros, e só está recebendo 5, porque daquele código que a gente fez só tinha 5 parâmetros. A gente adicionou mais o que agora? Dos 5 a gente adicionou o CPF, o sexo, né, e a matrícula. Então foram para 8, tá certo? Então se a gente quiser fazer isso aqui agora, a gente tem que passar, olha, a matrícula aqui antes, seguindo lá a ordem, né? Depois antes da idade, a gente vai passar aqui, ó, o sexo, lembrando que é um string, né? Então vou passar aqui, é masculino. E antes da idade, também o CPF. Vou passar aqui qualquer número aí. Não, qualquer número não, qualquer string, né? Pronto. Aí veja que agora está funcionando novamente, porque a gente alterou o construtor. E isso vai acontecer constantemente, viu, pessoal? Alterou alguma coisa no código, o tipo de um atributo, alterou a assinatura de um método, no caso aqui o construtor, né? Criou mais parâmetros. Provavelmente em alguma parte a gente vai ter que fazer alguma alteração, porque o código utiliza esses métodos e esses atributos em outros locais. O aluno a mesma coisa, a gente tem, olha, precisa de 10 argumentos e está passando 8. Então a gente está passando matrícula, mas não está passando nem aqui antes da idade, nem o sexo, nem o CPF, tá certo? Mas a gente já está passando o curso e a situação. E aí agora a gente tem, né, um código que é aluno Felipe já herdando aí da classe pessoa, tá certo? Então quando eu executo esse código aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Salvou, a gente tem pessoa, que a gente ainda pode instanciar, a classe aluno. Veja que agora a classe aluno aqui, esse objeto aluno está sendo impresso, na classe aluno em si a gente só tem 2 atributos, curso e situação. Mas quando eu fiz o new, já que aluno agora estende de pessoa, eu consigo associar ele a todas aquelas informações, ou seja, ele herdou, reuso de código. Reusou o que aqui? Os atributos de pessoa e os comportamentos de pessoa. Assim também, como na classe aluno não tem mais o método recuperar endereço, eu posso fazer isso aqui, console.log, né? Felipe é um aluno, né? Fazer assim, Felipe.recuperar endereço. Veja que ele vai mostrar para mim, Felipe é um aluno, mas aluno herda de pessoa, então ele tem acesso ao comportamento. Então eu posso chamar recuperar endereço, passar aqui, a posição 0 do array, salvo, e vou verificar aqui novamente, né? Veja, depois de aluno, eu consigo imprimir rua F, que é justamente aqui, na hora que eu estou criando o aluno, o endereço que eu estou passando, tá certo? Então aqui agora, o meu aluno, ele está herdando de pessoa. Se eu vim aqui no diagrama, veja que agora a setinha já aparece. Por quê? A partir do momento que eu fiz isso aqui, extends, eu estou dizendo para o meu TypeScript, né, a minha linguagem que é orientada a objeto, que aluno é uma subclasse e pessoa é uma superclasse. E que aluno tem atributos específicos dele, mas herda tudo de pessoa. Ou seja, tudo de pessoa que aqui for público, aluno tem acesso. Então, ao construtor, aos métodos, né, de instância, aos atributos de instância, e assim como também aos métodos e os atributos estáticos, tá certo? Desde que tudo seja público ou protected, né, que a gente vai ver no futuro. Se tiver privado, aluno não conseguiria acessar, apenas pessoa. Beleza? Mas isso a gente explica mais na frente. E aí a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai fazer a mesma coisa com professor. Tá certo? Vai vir aqui em professor, aqui em aluno a gente já criou atributos de instância, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, só para organizar. Então vamos lá, professor vai estender de pessoa também, porque professor é uma pessoa. Importo a classe pessoa no arquivo de professor, tiro tudo que vai estar já em pessoa, porque não vai precisar aqui, no caso, só vai ficar o salário, tá certo? Mantenho aqui, vou até copiar o construtor aqui de aluno, e vou fazer o seguinte, mantenho tudo que está aqui, a única coisa que vai ser diferente, é o salário, recebendo salário. É óbvio que a gente vai ter que tirar, né, daqui do construtor, que já que eu copiei de aluno, curso e situação,
e adicionar aqui, ó, salário. Salário é number, né? Number. Salvo aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui a minha classe professor. Também vou remover o comportamento de recuperar endereço, porque eu não preciso mais, eu vou herdar de pessoa. Então, professor agora e aluno, eles são subclasses de pessoa. Se eu vim aqui no construtor, ou no diagrama, eu já posso verificar que meu diagrama até ficou um pouco mais simples, né? Todos os atributos que estavam repetidos aqui em pessoa, em aluno e professor, eles estão representados na classe pessoa, e aluno só tem curso e situação, e o professor só tem salário e os seus construtores. Os dois herdam de pessoa. Isso aqui é a representação visual da UML do diagrama de classe dessas classes e desses relacionamentos. E é por isso que a gente chama de conceitos relacionais, porque a gente já está começando a relacionar classes entre elas para resolver problemas mais complexos, tá certo? Então vou voltar aqui no index, olha, a única diferença aqui agora é que eu tenho que passar também aqui no index, né, o sexo e o CPF, depois a idade, tá certo? Vou tirar o CPF aqui do fundo, porque ele não passa mais no fundo, né? E vamos ver o que está faltando aqui. A gente tem o matrícula, o nome, o sobrenome, tá certo? Depois o sexo, o CPF, a idade, se ele é brasileiro, o endereço, tá certo? E o salário aqui, né? No caso, vou botar aqui 1.000. E aí a gente tem aqui, aluno e professor também herdando. Então veja que eu vou fazer a mesma coisa aqui, para o professor, tá certo? Veja que nem Luiz é um professor, né? E Felipe é um aluno, mas eu estou chamando o mesmo método recuperar endereço. Por quê? Porque tanto aluno como professor herdam de pessoas. E em pessoa a gente tem o comportamento recuperar endereço. E aí se eu executar, ele vai, né? Vamos ver se vai rodar. Ele vai mostrar aqui, depois de aluno, qual é o endereço de aluno? Rua F. Aí pegou só a rua, tá certo? Esse código aqui da linha 13, da linha 11, tá pegando o endereço de Felipe. Felipe é esse cabra aqui. Rua F. E aqui, o professor, endereço Portugal. Quando eu executo esse código aqui da linha 13, eu estou pegando de Luiz, né? Luiz, o endereço é Portugal, ele bota aqui Portugal, tá certo? Então a gente está aqui aplicando aqui os fundamentos do reuso e da abstração. Por que a gente abstraiu? Porque a classe pessoa acaba de abstrair todas as informações de que tem uma pessoa e só precisa dessas informações. Então aluno e professor só precisam se preocupar com as informações que são de poder dele, no caso o curso e a situação de aluno e o salário em professor, tá certo? E o reuso, porque a gente acaba reusando comportamentos e atributos da classe pessoa que a gente está herdando, tá certo? E aí, veja, uma das grandes vantagens da herança é a definição desses subtipos aqui. A gente definiu os subtipos da classe pessoa, tá certo? Ou seja, a partir de um tipo que era a pessoa que a gente já tinha criado, a gente conseguiu definir outros subtipos usando o extends, tá certo? E fazendo reuso, tá certo? E aí a gente vê esse conceito aí de superclasse e subclasse, e é óbvio que a gente acaba vendo também, generalização e especialização, porque pessoa é um tipo abstrato mais genérico, e pessoa, aluno e professor são tipos, né, subtipos de pessoa que vão especializando uma pessoa. Ou seja, aluno, além de ter todos os comportamentos e atributos de pessoa, ele ainda tem curso e situação e pode ter no futuro, como a gente vai ver, atributos e comportamentos específicos dele, tá certo? Qual é o próximo passo que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprimorar esse fundamento, tá certo? Da abstração, né, da abstração de pessoa através de classes e métodos abstratos, tá certo? Então veja, o fundamento do reuso já é explicado e é intrinsecamente ligado à herança. Quando a gente faz herança, a gente está intrinsecamente fazendo reuso, tá certo? E quando a gente define uma classe de forma mais abstrata, como uma pessoa, né, é possível que a gente necessite reusar informações e atributos e comportamentos dela, como a gente já está fazendo. E aí veja, uma classe abstrata tem como principal função ser a implementação completa de um conceito. No caso aqui, o conceito de pessoa a gente está implementando, né? Não é completo porque a gente só está abstraindo as informações e comportamentos que a gente precisa de uma pessoa no sistema,
tá certo? Então, veja, uma característica importante das classes abstratas, que a gente usa geralmente somente para reaproveitar, é que elas não podem ser instanciadas. Só que se a gente vier aqui em index.ts, a gente consegue ver que a gente está instanciando a classe pessoa. E a ideia é que essa classe pessoa, né, vou botar aqui no diagrama, já que ela é uma superclasse e ela é uma classe abstrata, ela só exerça a função de ser um conceito de abstração e ser uma fonte de reuso de código. Ela não vai poder ser instanciada. Então a ideia é que ela não consiga fazer isso aqui, new pessoa, tá certo? E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar classes abstratas, que é um conceito relacional, tá certo? Do paradigma orientado a objeto. Então eu vou vir aqui em pessoa e basicamente fazer isso aqui, ó. Definir que essa classe é um abstract. E salvo. Mais simples, impossível, né? Agora essa classe ela é abstrata. E aí veja, aqui no index agora, o meu new passou a dar erro. Por quê? Porque se a pessoa é uma classe abstrata, eu não consigo mais instanciar ela. Porque eu só quero que a classe pessoa seja reutilizada através de herança, ou seja, usando o comando extends. Tá certo? Veja que isso aqui eu faço um controle, né, em uma organização de como as partes do meu código podem ser utilizadas. E aí veja, ele vai dar aqui o erro, aí, o próprio VS Code, cannot create an instance of an abstract class, ou seja, não é possível criar uma instância de uma classe abstrata. A partir do momento que eu botei o abstract aqui, o meu VS Code já deu esse erro. Então eu só vou fazer o seguinte agora, tirar esse caba daqui, tá certo? A gente não vai testar mais com ele, vamos brincar agora só com aluno e professor e manipular essas informações desses objetos. Beleza? Vou salvar aqui, executar o código só para ver como é que tá. E veja que aqui o código tá aparecendo. E aí veja, ó, por que, professor? Já que você não está instanciando pessoa, quando você chama o método pessoas get quantidade de pessoas, que é um método estático da classe, ele consegue recuperar o valor 2. Pelo seguinte, ó, toda vez que eu faço um new aluno, ou seja, eu estou ativando o construtor, estou executando o construtor de aluno, eu estou vindo aqui para esse construtor e na primeira linha, ó, eu chamo quem? O super, ou seja, executando o super, é como se um fosse executando o outro, né? No efeito dominó. E aí, ó, eu indo para a pessoa, no construtor de pessoa, lembre-se que a gente faz o incremento do atributo estático da quantidade, tá certo? Então, quando eu instancio um aluno, eu passo pelo super de pessoa, incremento. Quando eu instancio um professor, eu passo pelo super de pessoa, incremento. Por isso que quando eu chamo o método estático, eu recupero 2. Então, se eu criasse aqui 3 alunos, né, e 2 professores, eu teria aqui no final o resultado 5, porque são 5 pessoas, tá certo? E aí outra coisa que é interessante dentro dos métodos abstratos, ou das classes abstratas, é que agora a gente pode criar, né, já que ela é abstrata, a gente pode criar classes, né, ou métodos abstratos. Aqui até agora a gente só tem métodos, olha, esse é um método estático, mas ele é concreto. Por que ele é concreto? Porque ele abre e fecha chaves, ou seja, ele tem corpo, né? Ele tem o seu corpo, ele não só tem a assinatura, né? Então todos os métodos que estão aqui nessa classe são métodos concretos. Mas agora, como ela é uma classe abstrata, a gente pode trazer, né, métodos abstratos para essa classe. E o que é um método abstrato? Né? Ele serve, né, para moldar também, assim como a classe abstrata molda o objeto pessoa, um método abstrato vai moldar um comportamento abstrato que vai ser concretizado em outra classe, provavelmente alguma classe que vai herdar, tá certo? Para isso, ele não pode possuir implementação, né, que é abrir e fechar chaves, tá certo? Mas sim apenas a definição da sua assinatura. E aí, em que situação a gente vai precisar usar isso aqui? Imagine que a gente tem aqui o nosso pessoa, né, que é uma classe abstrata agora. Nós temos o aluno e o professor. A matrícula, né, que eles herdam, apesar de serem numéricas, elas vão ser geradas de forma diferente. Para o aluno, a matrícula vai ser sempre o ano de entrada dele no curso, por exemplo, se esse ano 2023, mais 4 dígitos aleatórios que vão ser concatenados com esse número. Já a matrícula do professor também vão ser 8 números, mas todos os 8 números vão ser aleatórios. Eles não vão pegar a data do ano da matrícula do aluno. Vai pegar, né, um número aleatório de 8. Então,
as matrículas, elas são idênticas em termos de números, elas têm 8 números e são numéricas, mas cada uma é gerada de uma forma diferente. Então, por exemplo, se eu fizesse a geração da matrícula em pessoa, eu não ia ter como separar, né? Ou seja, aplicar o polimorfismo, né, das criações de matrículas de forma diferente. Mas eu quero garantir que todo mundo que é de pessoa, já que pessoa tem matrícula, que cada um implemente a sua forma de gerar matrícula, porque cada classe, cada subclasse, ou seja, cada especialização é quem vai ser, quem vai saber como é que é gerada a sua própria matrícula. Então vou vir aqui em pessoa, primeiramente, vou botar aqui para organizar, métodos abstratos, tá certo? Um comentário, e vou criar aqui, um construtor, na verdade, uma assinatura de um método abstrato. Eu também uso a palavra abstract. Digo que o nome desse método vai ser gerar matrícula, lembrando aqui que eu estou usando o verbo no infinitivo, não recebe parâmetro e o retorno desse método tem que ser numérico. Por quê? Porque se é matrícula e a matrícula é numérica, estou seguindo o padrão aqui. Veja que eu não abro e fecho chaves, né? Assim, por exemplo, eu não tenho o corpo do método, tá certo? Eu só fecho ponto e vírgula aqui depois do retorno, diferente daqui, desse método, diferente desse método, né? Se eu não tenho o corpo, eu só tenho a assinatura. Como tenho a palavra reservada abstract, isso aqui é um método abstrato. Eu vou botar outros comentários aqui só para ficar mais fácil também de entender, tá certo? Veja, esse é um método abstrato, ou seja, ele não tem implementação. Ele vai ser usado para garantir que as classes que herdam de pessoa possuam uma implementação de gerar matrícula, ou seja, ele gera um contrato e vai forçar com que aluno e professor que herdam de pessoa implementem concretamente como é que se gera a matrícula, e assim é possível que cada classe herde de pessoa, né, implemente sua forma específica de gerar matrícula. E aí a gente também aqui atinge o princípio do polimorfismo. Veja que nos códigos que a gente vem fazendo, a gente já atingiu todos os princípios. Na verdade, só faltou encapsulamento, que a gente vai ver mais na frente, mas a gente já atingiu reuso através de herança, abstração e agora polimorfismo, tá certo? A gente vai ver reuso também através de associações, mas a gente vai conseguir aqui fazer já o polimorfismo. Veja que quando eu criei esse método abstract e salvei, a minha classe aluno já vai começar a dar erro. Passar o mouse aqui em aluno, ele vai dizer, o método, ou a classe não abstrata aluno, ou seja, que é uma classe concreta, né, já que aluno não está definido como abstract, a classe não abstrata aluno não implementa o método gerar matrícula abstrato que está sendo herdado de pessoa. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Né? Implementar esse método abstrato, tá certo? Aí veja, os métodos abstratos só podem ser definidos dentro de classes abstratas. Se eu tentar definir um método abstrato aqui na classe aluno, como ela não é abstrata, eu não vou poder, tá certo? Mas uma classe abstrata, assim como pessoa, ela pode definir um método abstrato, mas pode definir métodos concretos, podem ter as duas, tá certo? A gente tem aqui uma mistura, né, de métodos abstratos e métodos, né, concretos, como a gente pode ver aqui em exibir nome completo, recuperar endereço, porque todos eles têm o corpo do método, tá certo? Salvar aqui pessoa, vou vir aqui em aluno, e aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar o fundamento do polimorfismo sobrescrevendo esse método dos abstratos que a gente criou em pessoa e definindo um comportamento concreto de gerar matrícula para a pessoa e para a pessoa e para o professor, tá certo? Então vamos lá, vou vir aqui em pessoa e veja, quando a gente está falando em polimorfismo, a gente fala o seguinte, né, que é a possibilidade de uma mesma ação, né, no caso aqui gerar matrícula, ser moldada de acordo com o objeto que vai estar sendo chamado. Então, por exemplo, gerar matrícula a gente criou abstratamente em pessoa, a gente está definindo um contrato aqui, né? Eu quero que todo mundo que herde de pessoa implemente o seu gerar matrícula, tá certo? Então, definir, moldei um comportamento. Tem que ter aquele nome e tem que fazer um retorno number. Mas como cada objeto que implementa vai fazer, depende de cada um. Então, a classe aluno e a classe professor vão implementar esse molde desse gerar matrícula da sua forma interessante, né, da sua forma específica. No caso, o aluno, primeiro com o ano mais 4 números aleatórios e o professor com 8 números aleatórios, tá certo?
E aí eu vou fazer também aqui, vou botar aqui, métodos estáticos. No caso, vou botar aqui métodos de instância, puxar aqui para aluno. No caso em aluno, o gerar matrícula vai ser um método de instância. Ele não vai ser mais um método abstrato, porque eu vou implementar ele de fato. Uma coisa que ainda dá para fazer é clicar aqui no aluno e usar as facilidades do VS Code, né? E ele vai aparecer uma luzinha azul aqui, aí eu posso clicar aqui e ele vai dizer, implemente o método abstrato que está faltando, que é o que está dando erro. Veja que ele gerou aqui, tá certo? Vou copiar ele daqui e botar ele aqui embaixo. Veja que ele, gerar matrícula, não tem a palavra abstract na frente. Abstract aqui é só para definir o construtor ou a assinatura do método na classe pessoa e definir um corpo, né? Abriu e fechou. É óbvio que aqui ele gerou com qualquer coisa, né? Um lançamento de erro para testar. Mas o que a gente vai fazer aqui basicamente é isso, esse código. Eu vou copiar e colar para ser mais rápido. O que é que esse código está fazendo em aluno? Veja que a gente está em aluno. O gerar matrícula, ele primeiro cria uma variável ano e usa a classe date nativa do TypeScript e JavaScript para pegar o ano, né, completo com 4 dígitos. Depois eu gero um número aleatório de 4 dígitos entre 1000 e 9999, tá certo? E depois eu concateno os dois e faço um cast aqui, já que a gente está concatenando usando string, e faço um cast para number, já que eu preciso retornar um number. E aí veja que o gerar matrícula de aluno, né, ele está fazendo da forma que eu estou sendo específico para aluno, com ano e com 4 números aleatórios, tá certo? E aí eu vou botar uns comentários aqui só para complementar, que é o seguinte, o método gerar matrícula em aluno é uma sobrescrita, que a gente chama de override, desse método aqui abstrato que está em pessoa. Estou sobrescrevendo ele, né? Ou seja, fazendo polimorfismo. Para aluno e para professor, cada um vai fazer de um jeito. Tá certo? Lembrando que a melhor forma de possibilitar polimorfismo é justamente trabalhar com classes abstratas, como a gente está aqui em pessoa, e com métodos abstratos ou com interface. Tá certo? E aí a gente aqui depois só faz o método concreto, que é uma sobrescrita. Veja que a implementação do método gerar matrícula no aluno, ele sobrescreve o método abstrato definido em pessoa, e isso aqui, a gente pode chamar isso aqui também de associação comportamental, que é um tipo de relação, um conceito relacional além de herança, tá certo? Por que a gente tem uma associação comportamental, ou seja, uma dependência? Porque a classe aluno agora depende das classes date, por exemplo, aqui, e math, ou seja, para gerar o comportamento específico de aluno, de gerar matrícula, a minha classe aluno, ela dependeu do date e do math. O date e o math são classes nativas, a gente não precisa importar assim, como a gente tá. Mas isso aqui acaba criando uma associação comportamental. Então, nessa classe aluno, a gente tem uma associação, ou a gente tem um conceito relacional de herança, aplicando reuso, e a gente tem um conceito relacional de associação comportamental, que é a dependência dessas classes. Tá certo? E aí, veja, se a gente já fez aqui o matrícula, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente quer que toda vez que o construtor de pessoa de aluno seja chamado, em vez de a gente passar a matrícula como a gente está passando aqui, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero passar a matrícula, eu quero que a matrícula seja gerada na hora que eu instancio um objeto do tipo aluno. Então, se eu não quero isso, eu vou vir aqui em aluno, vou tirar a matrícula aqui do construtor, tá certo? Vou tirar aqui do super também. E vou fazer isso aqui, this.matrícula recebe o this.geramatrícula. Então, quando passar no construtor de aluno, ele vai chamar o super de pessoa. É óbvio, no super de pessoa a gente vai ter que tirar também aqui matrícula, tá certo? Vou tirar a matrícula aqui, que a matrícula vai ser gerada. Vou tirar ela daqui também. Tá certo? E aí aqui tá ok. E aí no super no construtor de aluno, eu chamo o super de pessoa. E aí a matrícula vai ser preenchida, chamando o método gerar matrícula. Vai retornar essa matrícula, preenche. E aí eu não vou precisar mais passar aqui, Vou tirar daqui, Tá certo? Na verdade não de aluno, né? Aqui de aluno. Ou seja, no aluno eu não preciso mais passar a matrícula.
Beleza? Então eu criei aqui o método concreto para gerar matrícula de aluno e associei, né, ao construtor. Fiz uma instanciação de um aluno, a matrícula vai ser gerada automaticamente, então não preciso mais receber por parâmetro no construtor. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, olha, em professor. Eu vou vir aqui na classe professor, retirar a matrícula daqui do construtor de professor, tirar aqui do super de pessoa. Aqui embaixo eu vou criar um gerar matrícula, só que diferente de aluno, olha, eu quero gerar 8 números aleatórios. Tá certo? E já vou fazer o return aqui, ó, direto, ó. Vou apagar essas duas linhas aqui, ó. Eu quero fazer o seguinte, ó, retorne, certo? Retorne um número, né? Usando a classe math, randômico entre, né, esse número aqui que tem 8 dígitos, né, e esse número, né? Então veja que a gente vai fazer códigos diferentes, tá certo? Deixa eu ver qual é o erro que está dando em gerar matrícula. Ele está dizendo aqui o seguinte: a implementação não foi acessada ou não está imediatamente declarada. Vamos ver aqui, a gente tem aqui o construtor, a classe, abre e fecha, tem o return. Vamos copiar aqui, ser mais prático. Pronto, beleza? Gera matrícula, né, chamando. E aí eu vou fazer a mesma coisa, olha, aqui no construtor. Então, no construtor de professor, quando eu chamo ele, eu chamo o dis gerar matrícula. Só que veja, eu não estou na classe com professor, então o dis se referencia a esse código aqui. Então vai gerar um número randômico de 8 dígitos. Se eu estiver chamando o construtor da classe aluno, quando eu fizer o dis gerar matrícula, eu vou estar chamando matrícula do aluno, que gera um número randômico, só que com os 4 primeiros números sendo o ano. Beleza? Isso aqui a gente aplica a sobrescrita, tá certo? Então vou vir aqui no index agora, apagar aqui, ó, não preciso mais passar a matrícula em professor, que eu tirei lá do construtor. Vamos rodar aqui esse código para ver como é que vai acontecer. Salvei, né, todas as classes. Vou rodar o código aqui. E aí veja, ó, o aluno que foi criado, ele gerou uma matrícula aleatória. 2023 mais um número aleatório que aqui. E o professor, um número aleatório, né, sem o ano na frente. Se eu executar novamente, ele vai rodar e vai pegar números aleatórios diferentes. Então, tenho aqui 2023, 7.333 e outro número de matrícula para o professor. Beleza? Quando a gente fez isso, a gente fez sobrescrita, como eu falei. Sobrescreveu o método aqui na classe pessoa, o método abstrato gerar matrícula, de forma específica para aluno e professor. E aí a gente aplica o polimorfismo. E sobrescrita é justamente isso, né? É quando a gente escreve uma implementação, no caso aqui uma implementação concreta, ó, a implementação de aluno, né? E a gente faz uma escrita por cima de um comportamento que já existe, ou parcialmente ou totalmente. No caso aqui foi totalmente, porque o método lá em pessoa, ele é abstrato, ele não tem implementação, então a gente sobrescreve totalmente, tá certo? E a grande vantagem do uso do polimorfismo é que a gente pode utilizar objetos distintos, no caso aluno e professor, e continuar executando a mesma ação. Então, por exemplo, quando eu chamo a ação gerar matrícula dentro do construtor de aluno, eu estou fazendo códigos, né, específicos para aluno. Quando eu estou chamando o gerar matrícula, que é a mesma assinatura, no construtor de professor, eu estou fazendo o código de uma outra forma diferente. E isso aqui é um dos exemplos de polimorfismo, tá certo? E aí a gente vai para onde agora? A gente vai explicar, né, um pouco e de forma um pouco mais rápida o conceito de operações upcast e downcast, tá certo? Quando a gente tem aqui, ó, esses elementos, né, essa hierarquia de herança com superclasses, no caso pessoa e aluno e professor, a gente também pode fazer, né, essa operações de upcast e downcast. No caso é basicamente o seguinte, né? Eles estão ligados ao conceito de generalização, que é de baixo para cima, e especialização, que é de cima para baixo, tá certo? Então, quando a gente trabalha com herança, a gente pode realizar, manipular objetos que foram criados a partir de classes que estão dentro dessa hierarquia,
tá certo? Aí veja, o que seria um upcast se eu tivesse passando um objeto professor para um objeto do tipo pessoa? Vou fazer um exemplo aqui porque o upcast ele é implícito, a gente não precisa fazer nada de diferente e o código aceita sem muitos problemas, sem dar erro. Então se eu vim aqui no index, olha, eu estou dizendo que a constante Felipe é do tipo aluno, olha, e recebendo um aluno, ou seja, a classe aluno. Mas veja, aluno não é um professor, então eu posso vir aqui olha, e dizer que aluno é do tipo, na verdade, pessoa. E instanciando um aluno. Então, eu estou fazendo um upcast de aluno para pessoa. Ou seja, eu estou fazendo uma generalização. Aluno subindo para pessoa. Isso é possível, é implícito, eu não preciso fazer nada no código, só preciso definir os tipos e vai rodar tranquilamente. Salvei aqui e vou executar só para vocês verem. Tá certo? E isso é um exemplo, né? No caso deu um erro aqui, porque está dizendo, pessoa não foi definido, né? Deixa eu salvar novamente aqui o código, executar, aguardar um pouco, veja que só fiz salvar, né? E aí agora o aluno ele está dentro de Felipe, mas Felipe foi definido como pessoa. Isso é um upcast, tá certo? Porque eu estou criando um objeto aluno com new, mas a variável que eu estou atribuindo esse aluno é uma variável do tipo pessoa. Só que como eles são relacionados com herança, isso é feito, isso é permitido. O que seria um dowcast? Se eu criasse um new pessoa e tivesse atribuindo a uma variável do tipo aluno. Aí esse caso aqui, como a gente está fazendo uma especialização, a gente chama de downcast, né? Down de descida, né? De descer. E essa operação, ela, apesar de ser permitida, ela não é estimulada, ela é desencorajada a ser feita porque ela pode dar problemas. Então não vou exemplificar ela aqui, até porque a gente não vai estar usando. Então o upcast é permitido e o downcast só em casos muito específicos, tá certo? E a gente vai agora para as considerações finais do nosso vídeo, beleza? A gente viu os conceitos relacionais, especificamente herança, né? Para atender a complexidade do domínio, né? Já que a gente trouxe agora aluno e professor, a gente aplicou os fundamentos do reuso e abstração com herança, tá certo? Criou classes concretas e abstratas, no caso a gente tem duas classes concretas aqui, aluno e professor, e uma classe abstrata pessoa. Essa classe abstrata ela serve basicamente para ser usada como uma fonte de reuso de informação e de comportamento, e aí a gente usa herança com extents para acessar essas informações e comportamentos. A gente viu os métodos abstratos, definiu um método abstrato aqui em pessoa, que é o gerar matrícula, tá certo? E aí depois fez a sobrescrita dele em aluno e professor, e aí a gente aplicou o polimorfismo, né, quando a gente fez essa sobrescrita e criou os métodos concretos de gerar matrícula de aluno e de professor. E vendo que essas matrículas, apesar das matrículas terem 8 números, elas são geradas de forma diferente, seguem regras de negócio diferentes. E a gente mostrou também aqui o conceito de upcast e dowcast, tá certo? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.